Olá, sou o professor Jaime e vamos dar início a uma nova série de vídeos relacionado aos problemas de sinais, tanto na operação de adição como na operação de multiplicação. O que eu preciso saber? Eu preciso entender bem o que é um número inteiro. Um número inteiro é um número que pode ser positivo, ele pode ser um número negativo ou pode ser um número zero, ou seja, um nulo. Por exemplo, a temperatura quando está 3 graus abaixo do zero. Qual que é a temperatura? Essa temperatura é dada pelo número menos 3, ou seja, o menos 3 é um número, nesse caso, um número negativo. Pensa que eu tenho lá R$1.000 no banco. Eu saquei do banco R$1.300. Se eu for verificar lá no meu saldo, qual o saldo que vai aparecer lá? Vai aparecer um saldo de menos R$300, ou seja, o número menos 300 é um número no caso negativo. Eu estou jogando futebol e marquei 5 gols. Quantos gols eu marquei? Marquei 5 gols. 5 é um número inteiro. Eu estou no 10º andar. Desci 14 andares no elevador. Qual andar que eu fui parar? Fui parar no andar menos 4, ou seja, menos 4 é um número, no caso, um número negativo. Então, os números inteiros podem ser números positivos, podem ser números negativos, ou pode ser o número zero, ou seja, o nulo. Para entender melhor os inteiros, vou desenhar uma reta aqui. A letra que representa os números inteiros é a letra Z. E vou colocar alguns números inteiros aqui. Colocando o zero aqui, essa seta indica que os números crescem para a direita. Então teria aqui o 1, o 2, o 3, 4 e aí vai. Do lado esquerdo do zero, teria o menos 1, menos 2, menos 3 e aí vai. Os números positivos dos inteiros, eles encontram-se então à direita do zero. Os números negativos dos números inteiros, eles se encontram à esquerda do zero. E o nulo está aqui no meio. Então, o zero divide os números inteiros positivos dos números inteiros negativos. Vamos começar pensando em 7 menos 3. Quando a gente estuda matemática, lá no bacharelado, na licenciatura de matemática, nós estudamos que os números inteiros, eles possuem duas operações. A operação de multiplicação e a operação de adição. Ou seja, 7 menos 3, eu posso enxergar isso aqui como o número 7, como só tem a operação de adição, então adicionado ao número menos 3. Então, é uma operação de adição que eu faço. Então, 7 adicionado com o número menos 3. Esse resultado é 4. Já se eu fizer 5 menos 7, do mesmo modo como só tem operação de adição, eu posso interpretar isso aqui como 5 mais o número menos 7. 5 mais o número menos 7 dá menos 2. Mas por que numa deu positivo e na outra deu um número negativo? É isso que vamos entender um pouco mais neste vídeo. Vamos pensar em 3 possíveis situações. Então, situação 1. Quando eu tenho o número 5 somado com o número 2. Fazendo aqui um rascunho, então aqui está o zero, aqui está os positivos, aqui está os números negativos dos números inteiros, né? O número 5 é um número positivo. O número 2 também é um número positivo. Quando eu pego um número positivo e somo com um número positivo, logicamente a gente vai obter como resposta um número positivo. Então 5 mais 2 igual a 7. Essa é uma situação mais simples que nós temos. Vamos para uma segunda situação. Menos 4
mais o número menos 2, ou seja, menos 4 somado com o número menos 2. Ou, normalmente, como nos encontramos, menos 4 menos 2, né? Aqui, eu tenho um número negativo somado com outro número negativo. Ou seja, eu tenho um número inteiro negativo somado com outro número inteiro negativo. Nada mais lógico do que perceber que o meu resultado só pode ser negativo. Se eu tenho um número negativo e somo com outro número negativo, o resultado é negativo. Somando esse número 4 negativo com esse número 2 negativo, eu vou obter então 6 negativo. Então eu somo os dois valores negativos. Já na situação 3, é a que pode mais trazer dificuldade para quem tem dificuldade com sinais. Situação 3. Pode acontecer 8 somado com o número menos 3. E também 6 somado com o número menos 10. O 8 ele é um número positivo. O número menos 3 é um número negativo, ou seja, estou somando um número positivo com um número negativo. Nessa situação, quando eu estou somando um número positivo com um número negativo, para eu saber se o meu resultado final é positivo ou negativo, eu olho o valor absoluto. O que é o valor absoluto? Eu vou olhar para o número sem olhar para o sinal, ou seja, quem que é maior, o 8 ou o 3? Não vou olhar para o menos 3, vou olhar para o número absoluto, só para o número 3. Nós sabemos que o 8 é maior que o 3. Se o 8 é maior que o 3, vai prevalecer o sinal do número absoluto maior. Ou seja, o 8 não é positivo, então esse resultado final vai ser positivo. E vou fazer agora uma subtração desses dois. 8 menos 3 dá 5. Então, para eu descobrir o sinal, eu observo os valores absolutos quando os sinais são diferentes. Aqui, ó, 6 é um número positivo, menos 10 é um número negativo. De novo, se o 6 é positivo, menos 10 é negativo, tem que olhar para o valor absoluto. Quem que é maior, o número 6 ou o número 10? Olhando só o valor absoluto, o número 10 é maior que 6. Se 10 é maior que 6, vai prevalecer o sinal do valor absoluto maior. Então, se no caso o 10, que é o valor absoluto maior, for negativo, o resultado ele é negativo. E do mesmo modo, faço a subtração dos dois. Então, 10 menos o 6 dá negativo. Resumindo, quando eu estou operando dois números na operação de adição e o primeiro for positivo e o segundo for positivo, o meu resultado sempre vai ser positivo. Se o meu primeiro número for negativo, somado com outro número negativo, ou seja, eu tenho dois números negativos, estou somando esses dois números negativos, o resultado vai ser sempre negativo. E na terceira situação, é quando os sinais são contrários, ou seja, o primeiro é positivo e o segundo é negativo, ou o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Nessa situação, vai prevalecer o maior valor absoluto. Ou seja, se nessa soma aqui o maior valor absoluto, ou seja, o número sem o sinal, for positivo, o resultado vai ser positivo. Se no caso o maior valor absoluto for negativo, o resultado vai ser negativo. E eu vou fazer uma subtração desses dois valores, ou seja, vou pegar esse número e fazer uma subtração deles. Da mesma forma,
Pego esses dois números e faço uma subtração. Para ir para o próximo vídeo, consulte nosso site www.videomate.com.br.